Correio Sideral, Lúcia Benedetti. Eu estava justamente nesse ponto em que o corpo e a alma se voltam contra a inteligência para pedir satisfações. Cada piloto aéreo saberá o que quero dizer. Ignoro se alguma outra profissão oferece essa mesma estranha polêmica. Mas um piloto tem que ouvir recriminações do corpo e da alma. O corpo estremece numa perspectiva de trabalho que, em geral, ultrapassa tudo o que está previsto. E a alma sente-se tão abandonada que clama aos gritos contra esse abandono. Nessa circunstância, o piloto tem duas alternativas. Fica discutindo com sua própria alma ou vai para uma cantina e atordoa-se até a hora de embarque. Minha vontade era a cantina, mas havia recebido instruções severas. Não podia abandonar meu apartamento até que do comando me chamasse. Sentado diante da janela, eu esperava. Não podia beber nada a não ser café. Não me deixavam sair de casa. Visita nenhuma, pois se eu ia em missão especial, nada podia contar aos meus amigos. E como eles julgavam que se tratasse de um voo de rotina, não se preocupavam em me oferecer companhia. A solução era ouvir os lamentos do corpo. E como? Então, me dizia ele, vais outra vez levar-me para aventuras perigosas. Já não me bastam as dores que sofro quando fazes essas viagens? Tu me metes em um macacão impermeável, apertas-me dentro de cabines hediondas, condenas-me a ficar imóvel durante quase uma eternidade. Sou obrigado a trabalhar 2 vezes mais para compensar os deslocamentos da energia, para fazer o sangue fluir normalmente, para que os teus movimentos sejam coordenados. Não me dás alimento decente, é tudo concentrado de sabor uniforme. A digestão não se processa de acordo com as normas habituais. Sou obrigado a prevenir todas as aflições de um mal que não existe e, como se não bastasse, preparar-me para acidentes, concentrar numa defesa estafante contra um perigo que nem sequer sei de onde vem. Minha inteligência retrucava. Calma, meu velho, não foste criado para viver dentro de uma gaveta, nem sobre um acolchoado. Estás sabendo há muito tempo que és um corpo de piloto. Não quero gabar tua sabedoria, nem insuflar vaidades em ti, mas tens-te saído magnificamente de todas as enrascadas. Possuis uma inteligência secreta que eu mesmo ignoro. Estás sempre pronto a criar uma situação especial quando a ocasião se apresenta. És fabuloso, não tens necessidade de clamar tanto. Agora, quanto ao perigo, isto é uma injustiça. Temos sofrido mais atravessando as ruas e cumprimentando amigos infectados de germes do que pairando sobre planetas desconhecidos. Nesse ponto, enquanto o corpo ruminava suas ponderações, a alma sussurrava num lamento. E eu? Fico privada de consolos. Não tenho o alimento do afeto de teus amigos. Minha solidão torna-se quase monstruosa. Todas as atenções se concentram no corpo, enquanto que eu sofro a humilhação de um abandono completo. Volto das tuas viagens ressequida, mirrada, como um trapo. Não tens contemplações comigo? Tu és imortal, dizia-lhe eu, mas dia menos dia saberás encontrar a grande fonte de tua nutrição e andarás livre e feliz. Deixa-te de lamúrias. Sabes muito bem que tanto o corpo como a inteligência estão a teu serviço, para que um dia fiques mais brilhante que o farol da minha espaçonave. De que te queixas? Por acaso foste maculado alguma vez por algum gesto infamante? Não temos curtido necessidades, o corpo e a inteligência, para que nenhuma poluição caia sobre ti? Estás fraca? Mas também nós ficamos fracos. O que eu quero saber é o seguinte: tens sobre ti alguma nódoa? Não, não, dizia a alma prontamente, e muito agradeço. Nesse ponto não tenho queixa.
limpinha, mais limpa, e isso, de fato, é muito importante. Reconheço que a minha limpeza não tem te custado poucos sacrifícios, mas pode crer, vale a pena. Nessa altura da discussão, quase sempre o corpo entrava com uma volumosa série de reivindicações, acusando minha inteligência de preferir a alma, coisa que, aliás, me parecia um tanto justa, razão pela qual detestava entrar nesse terreno. E já o corpo punha-se a dizer algumas cruas verdades quando iluminou seu painel da porta. Com um suspiro de satisfação, fui ver quem me procurava. Era Rômulo. Quase ia passando pela falta de não dizer quem era Rômulo. Não há um só piloto que não o conheça. Isso me faz, às vezes, esquecer que nem todo mundo é piloto. E, portanto, muita gente ignora quem seja Rômulo. Pois bem, quando houve a primeira missão de reconhecimento em Marte, Rômulo pilotava aquela antiquada caranguejola com que, pomposamente, descemos no planeta vizinho. Foi um verdadeiro herói. Isso todos diziam naquele tempo. Hoje, seu heroísmo nos parece ainda maior, pois Rômulo viajou para lá sem ter um décimo da segurança de que atualmente dispomos. Se naquela época o conhecimento do indivíduo humano fosse o que é hoje, creio que Rômulo deveria ter ouvido poucas e boas, não só do corpo, como também da alma. Mas tudo aconteceu pelo melhor e nosso embaixador em Marte sabe muito bem o quanto o velho piloto é querido por lá. Que surpresa, meu velho, disse ao vê-lo. Apanhei logo a garrafa de uísque e servi-lhe uma boa dose com soda, tal como ele gostava. Fingi não estar interessado na bebida, mas Rômulo não tinha rodeios. Bom, estou aqui porque sei que vai fazer uma viagem fora da rotina e creio que precisará dos meus conselhos. Era inútil fazer segredos a Rômulo. Ele se adiantara mais do que nós em todos os estudos e sabia mais sobre as rotas espaciais que qualquer comandante. Fiquei atento ao que me queria dizer. Fora da rota, a caminho de Centauro, disse ele, existe um vórtice. Um redemoinho capaz de chupar qualquer planetoide, quanto mais uma nave espacial. Você reconhecerá o remoinho por duas maneiras. O rumor de mar esbravejando, que poderá captar no seu auditor, e também pela rapidez repentina que acomete o barco. Cuidado com o remoinho. Poderá estar enfurecido e sugar as ondas do seu barco a uma distância imprevisível. Qualquer mudança de velocidade que não tenha sido promovida por você é suspeito. Vigie a velocidade com atenção dobrada. Muitos viajantes caíram nesse perigoso vórtice e de lá jamais saíram, exceto um. Fixou o chão com gravidade e eu tinha certeza de que Rômulo ia me passar um segredo. Esse que escapou teve uma ideia singular. No momento em que se viu sorvido pelo vórtice, ligou toda a força dos motores, não no sentido de fugir a ele, mas no sentido de ir ao seu encontro. É uma coisa que parece irracional, mas foi o que se deu. O piloto foi com toda a força em direção ao vórtice e, num determinado ponto, a velocidade do vórtice ajudou a velocidade da astronave de forma que ele atravessou como um bólido. Depositou o copo sobre a mesa e encarou-me. Compreende? Respondi que sim, ao mesmo tempo que prometia fazer o possível para fugir a uma experiência semelhante. Julgava que Rômulo tivesse dito tudo o que pretendia dizer, mas logo verifiquei que assim não era. Ele continuou: esse único astronauta que escapou, não escapou ileso. Isso, para mim, era novidade. Sempre ouvira dizer que Rômulo gozava de boa saúde e que estava aposentado porque assim o desejara. Era, portanto, um choque aquela confissão. Rômulo continuava a falar. Sempre que passo por um exame médico, recebo as melhores informações. Fui convidado a pilotar algumas embarcações em voo inaugural. Eu sabia que tudo isso era verdade. Era um posto honorífico, ao mesmo tempo que servia de estímulo aos novos pilotos.
Nunca pudera jamais compreender por que havia sempre dito não a tais convites. Recusara lecionar e recusara igualmente fazer conferências. Seu único relatório, o que estava depositado nos arquivos do Ministério Astronáutico, era o que se podia imaginar de mais sucinto e pouco atraente. Por isso mesmo, prestei a máxima atenção às palavras daquele veterano. Ele parecia disposto a desvendar o enigma da sua indiferença pelos voos espaciais. Saí do vórtice em mergulho tão profundo que não sabia direito onde estava. Pousei então em um planeta que nem sequer constava na carta interestelar. Hoje, lá está ele. E é você quem deverá trazer informações sobre a sua estrutura física. Ante meu embaraço, ele fez um gesto que podia significar: não me pergunte como sei. Essas coisas às vezes acontecem a veteranos, como eu. Sou a única pessoa capaz de lhe dizer alguma coisa sobre esse planeta, embora não possa descrevê-lo detalhadamente. Mas o que vi poderá servir-lhe. Lá, os insetos são gigantescos e os vertebrados possuem uma estatura mínima. Um cachorro não ultrapassa o tamanho de uma abelha e uma abelha é do tamanho aproximado de uma vaca. As árvores são tão altas que você não poderia jamais ver-lhes a copa, a não ser embarcado. Todas as florestas possuem também uma subfloresta. Todas as montanhas possuem uma submontanha. Há uma vida superposta, gigantesca, inviolável. E uma outra, guardada como uma noz dentro de sua casca. Meu conselho é este: resista ao desejo de pousar. Sobrevoe tudo, registre no seu aparelho todos os contornos, todos os acidentes e regresse. Olhou-me com esforço imenso, como se estivesse fazendo um sacrifício ao me dizer isso. Qual foi o acidente que teve? Perguntei. Ele, porém, não quis responder. Levantou-se e, apontando para o céu, insistiu: resista ao desejo de pousar. Ali existe o que desconhecemos. Detesto fazer promessas, de forma que, quando Rômulo se despediu, evitei olhá-lo de frente. Ele não me disse mais nada. Foi embora com o mesmo passo lento e indiferente com que havia chegado. Alguns minutos depois recebi o chamado. Vestido já com meu macacão aéreo, fui para a plataforma da janela e voei até o espaço-porto sem maiores inconvenientes. Sei que nem todos os moradores desta cidade gostam de ter uma plataforma aérea em suas janelas, a fim de evitar visitas importunas. Mas quase todo mundo as aprova nas entradas de serviço para facilitar a entrega das compras ou alguma chegada furtiva. Enquanto voava, fui pensando na invencível força do comodismo. Minha alma havia caído numa espécie de sonolência, sabendo de antemão que pouco teria que fazer. Mas meu corpo, com a sua inteligência auxiliar, bem como a inteligência superior, estavam em estado de alerta. Recebi as instruções mais uma vez e parti. O modelo era realmente um doce. Qualquer astronauta ficaria encantado com a sua mobilidade. Voava de cabeça para baixo com a mesma segurança com que fazia o voo normal. Podia girar sobre si mesmo e desenvolvia uma velocidade jamais sonhada. Eu estava dentro dele com a satisfação de um jovem que estreitasse seu cinturão aéreo, último tipo. Deveria levar a correspondência diplomática a Marte e, em seguida, fazer um voo de reconhecimento sobre o planeta desconhecido. A rotineira entrega da mala diplomática em Marte foi seguida da recepção também rotineira com que os marcianos festejam sempre todos os pilotos do espaço. Dali, parti para a missão que realmente importa. Rômulo me havia falado no vórtice. Liguei todos os instrumentos de precisão a fim de localizá-lo. Ao primeiro sinal de sua presença, tracei uma rota completamente oposta, mas de forma a não perder a direção.
Tratei de contorná-lo. Via então que o velho lobo do espaço não poderia me ter ajudado mais. Sua descrição fora de tal forma correta que a própria carta espacial que tinha diante de mim foi imediatamente corrigida. Mergulhando velozmente e saindo do raio de ação do vórtice, eu encontrava o planeta visado. Havia-lhe dado um número. Chamava-se 90. Esse número não obedecia à sua posição no sistema solar ao qual pertencia, mas ao número dos planetas já aglomerados numa lista de reconhecimento e possível exploração. O 90 estava diante de mim e aparentemente em nada era diverso de nenhum outro que eu já havia visitado. A sua aparência no espaço era de tal forma normal que compreendi logo por que Rômulo não havia vacilado em pousar. Lembrei-me de suas palavras e, confesso, não compreendi sua prevenção. O 90 tinha um ar hospitaleiro. Mergulhei na sua atmosfera e comecei a fazer radiofotos em relevo para o arquivo. Era um bonito mar com bonitos continentes e algumas regiões cultivadas. Subitamente, meu aparelho de investigação pôs-se a sibilar. Aquilo era sinal de vida humana, ou melhor, de vida animal. Pus-me a rodar o dial e consegui informações interessantes. Havia inteligência em ação lá embaixo. Era meu dever colher o máximo de informações de forma que desci mais. Dei um mergulho normal, fiquei tão próximo do solo que qualquer vista humana poderia me divisar no horizonte como um pequeno risco escuro. Não havia ainda conseguido atingir o centro de radiação de inteligência quando percebi que uma sombra caía sobre meu barco. Às vezes, em certos planetas ou em certas regiões, a noite cai tão rapidamente como se apaga a chama de uma vela. A repentina escuridão me surpreendeu, mas não me alarmou. Continuei a registrar as radiações de inteligência e então percebi que estava sendo carregado. Não obedecia a nenhuma atração. Nem meu barquinho estava desgovernado. Eu simplesmente estava sendo rebocado para baixo por uma sombra, a mesma que eu tomara pelo anoitecer. Verifiquei que a sombra se revelava somente no raio da minha astronave, que além dela a luz continuava a brilhar, como antes. Eu fora apanhado como se apanha uma mosca. Desliguei todos os instrumentos e aguardei o resultado. Podiam me apanhar, podiam me esmagar, mas ninguém jamais conseguiria me tirar de dentro do meu barco. Era como um molusco incrustado na sua carapaça. Eu morreria ali, mas ninguém me faria sair. Meu barco foi pousado no chão. Instantes depois, a sombra se afastou e vi então aquilo que Rômulo me havia narrado. Seres humanos, que não eram maiores que dedais, discutindo num zum-zum aflitivo sobre a captura do estranho animal do espaço. Liguei o auscultador de inteligência. A conversa era sinistra. Naturalmente, diziam, este agora será para a mulher dele. Se houver mais de um, então a segunda rainha também poderá obter o seu. Oxalá consigam retirar inteira e que seja tão aquecida como a outra. Se eles se referiam a qualquer objeto de dentro da astronave, pensei, podiam desistir. Mas, de qualquer forma, a ideia de que alguém já teria deixado algo ali me inquietava. Lembrei-me das palavras de Rômulo. O único que escapou, não escapou ileso. Os minúsculos seres tornaram-se cada vez mais numerosos e eu tinha a impressão de estar dentro de um formigueiro de bonequinhos ativos, dispostos ao trabalho. Subitamente, compreendi por que razão se haviam aglomerado. Um formigão se aproximava com passos solenes e assoviando com força.
fazendo com que de todos os cantos surgissem mais bonequinhos semelhantes aos primeiros. Havia uma multidão incontável e continuavam a surgir apressadamente. Meu barco foi empurrado. A sombra se havia afastado de mim. Foi difícil compreender o que se passava e até hoje não sei dizer se de fato compreendi direito. Mas, naquele estranho mundo, tinha havido uma subversão de valores. O ser humano se degradara até chegar às funções mais primárias dos insetos. Enquanto isso, insetos dotados de uma inteligência superior haviam desenvolvido de tal forma suas faculdades que dominavam soberanamente a espécie humana. Fui levado para diante de um palácio e deixado à mercê de milhões de anões que continuavam a trabalhar sob a orientação do formigão. Senti que tentavam abrir meu barco e continuavam confabulando sobre seu conteúdo. De repente, todo o ruído cessou. Alguma autoridade se aproximava. Uma abelha gigantesca se movia entre os escravos. Senti náusea ao ver aquele ser aumentado na proporção de um elefante. Olhou com fixidez o meu barco e anunciou: "Trata-se de uma embarcação aérea e contém um ser humano. Convém retirar seu calor com todo cuidado, pois é o presente que nossa rainha mais ambiciona." Notei que a abelha trazia sobre os ombros uma coisa qualquer e que essa coisa tinha uma forma humana, embora fosse translúcida. Liguei meu visor para a região próxima da cabeça da abelha. Ai de mim! A coisa translúcida tinha a forma de Rômulo e a abelha usava com a naturalidade com que velhas gravuras mostravam as mulheres de outras eras, carregando sobre os ombros lindas peles de raposas prateadas. Fiquei um instante examinando aquilo que a abelha monstro, de vez em quando, acariciava, como se sentisse em suas antenas um calor e uma maciez confortadoras. Era Rômulo, eu tinha certeza. Mas como? Se eu o havia deixado pacífico e indiferente na terra? Lembrei-me de suas palavras. Aquele que voltou de lá não saiu ileso. Era, pois, algo que pertencia a Rômulo que ali estava. Precisei de alguns instantes de mobilidade total para me refazer do choque. A alma de Rômulo enfeitava o ombro daquela vasta abelha. Quando saí da minha concentração restauradora, examinei os demais insetos enormes que circulavam por ali. Todos traziam uma coisa semelhante ao pescoço. Ainda que não fossem tão belas e lustrosas como a de Rômulo, usavam almas dos habitantes daquele soturno planeta. Liguei meu selecionador de fatos e aguardei a conclusão. Naquele mundo, os insetos haviam, por sua deliberada organização, dominado por completo o ser humano. Através de um sistema extremamente complicado e secreto, extraíam as almas dos seres que nasciam e as usavam como enfeite ou distintivo de classe. A alma de um ser, vindo de qualquer outro planeta, era considerada de valor inestimável. A minha estava destinada a ornar o cangote da rainha, como um presente valioso de seus súditos. Não preciso descrever os impropérios que minha alma lançou no auditor ao saber das perspectivas que tinha em frente. Antes que começasse a usual arenga entre o corpo e a alma, liguei de novo o instrumento, lançando minha interrogação. Como salvar a alma de Rômulo de tamanha ignomínia? Minha inteligência estava por demais turbada pelo que eu havia visto. O corpo tremia ante a revelação. Precisei recorrer ao cérebro automático de que dispunha no meu precioso barco. Enquanto o cérebro artificial funcionava, eu via os insetos rondando a espaçonave, preparando um ataque maciço. Enquanto os pobres seres menores que abelhas discutiam entre si o preço de tão valioso presente.
Nunca a degradação humana se apresentara diante de mim sob tão horrendo aspecto. O cérebro artificial advertiu-me de que havia encontrado a solução. Deu-me as instruções. Tudo dependia de presteza e serenidade. Eu deveria alçar voo inesperadamente até a altura da monumental abelha. E, bem diante dela, abrir a portinhola de emergência e gritar pelo nome de Rômulo. Sua alma instantaneamente reconheceria o apelo de um amigo e saltaria para dentro da espaçonave. O erro de uma fração de décimo de segundo poderia resultar no meu aprisionamento. Fiquei um instante observando o abelhão e, subitamente, com uma velocidade que nem mesmo um raio poderia imitar, saltei para o ar, abri a portinhola e a alma de Rômulo estava de novo junto a um amigo. Não tenho interesse em descrever a perplexidade nem a raiva daquela multidão de insetos agitados e vociferantes diante do logro. Nem posso me deter na viagem que fiz, carregando a alma de Rômulo, trêmula, assustada, aninhada no meu ombro. A mala postal me preocupava menos do que aquela bagagem que eu jamais supusera conduzir. Ao me aproximar da terra, pedi contato com o espaço-porto, anunciando o usual tudo em ordem. Era um dos meus amigos mais queridos que lá estava de plantão. Sem parecer extravagante, pude pedir-lhe que chamasse o velho Rômulo, pois desejava vê-lo ao pousar. Saltei da astronave. Meu primeiro abraço foi para Rômulo. Devolvi-lhe a alma com um aperto de mão. Ele ficou um instante atordoado. Julgaram que a emoção tivesse perturbado seu coração. Mas o velho lobo do espaço despertou risonho feliz. Suas primeiras palavras para mim foram doido. Eu e ele nos rimos, comovidos. Apresentei-me no Comando Supremo para dar conta da minha missão. Rômulo me acompanhou. Causou surpresa a descrição minuciosa que ele fez, então, de todas as provas fotografadas em relevo e som que apresentei do planeta 90. O calor e a segurança com que Rômulo falou me valeram uma promoção. Dali por diante, o velho piloto parecia outro. Participou de todas as demais expedições e deu inúmeras aulas aos novatos, transmitindo fielmente suas experiências. Eu o via circular entre seus camaradas, alerta, vivo, compreensivo, e me lembrava do que lhe acontecera antes. Mas jamais contei a ninguém como recuperar a sua alma. Isso é um segredo que fica entre nós.